Primeiro de tudo, eu estou em reforma, então por isso essa mudança de cenário aqui, mas em breve a gente vai voltar ao normal, fiquem tranquilos. E segundamente, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, é um daqueles títulos que eu já pego o ranço do filme só pelo tamanho dele, que acaba com as minhas chances no algoritmo. E não colabora também o fato de que a lembrança que eu tenho com o filme original não é muito lá das melhores, sabe? Eu tenho um pouco de carinho pelo filme de 97, porque foi um dos primeiros que aquela minha tia me apresentou, né? Vocês lembram dessa história com a minha tia? Já contei pra vocês em outros vídeos, mas foi a mesma tia que me apresentou A Bruxa de Blair, O Massacre da Serra Elétrica de 2003. Detalhe que ela fez tudo isso quando eu tinha, tipo, uns 9 anos, tá ligado? Um pouco sem noção, talvez, da conduta que ela teve comigo na época, mas enfim. E eu me lembro também dela ter me apresentado Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. E eu me lembro também que eu tinha ficado animadíssimo com a premissa, assustado até com a ideia de alguém ter um podre meu e ficar me torturando por isso. Mas por fim, eu me lembro de que quando eu assisti ao filme com ela, a ideia da premissa tinha ficado muito mais legal na minha cabeça do que na execução de fato do filme. Mas enfim, isso era o jovem Rafa, né? Um Rafa pequenininho, um jovem amante de cinema, que não se importou tanto com esse título aí. E aí depois, mais velho, com uns 16, 17 anos eu acho, eu entrei na onda de revisitar todos esses filmes aí que minha tia tinha me mostrado, esse aqui inclusive, e foi nessa idade que eu consegui formar um pouco a minha opinião sobre o longa, né? Sobre esse projeto. E a minha opinião verdadeira é que nós temos aqui, meus amigos, um filme ruim, cara. Desculpa a sinceridade, desculpa aos fãs aí, eu sei que existe uma pequena legião, mas esse filme não é bom não, gente. Tudo bem que assim, eu entendo o fator nostálgico, eu entendo o apelo que ele teve juntamente da onda Pânico no final dos anos 90 lá, e também tenho que levar em consideração o fato de que depois dos meus 16, 17, aí eu nunca mais reassisti ao filme. Mas mesmo levando isso em consideração, eu não acredito que nós temos aqui um clássico do terror slasher, tá ligado? Muito longe disso. Porém eu sei que existe um número de pessoas, não tão grande, acredito eu, mas que considera exatamente isso, esse filme como sendo um dos slashers clássicos. Então justamente por conta disso, a Sony decidiu levar uns trocados pra casa e embarcar na onda dos remakes de terror e optou por reimaginar esse título aqui 28 anos depois dos eventos do filme original, com inclusive alguns personagens do clássico retornando aqui. Clássico de novo, um pouco entre aspas, tá? E o que me resta aqui é responder pra vocês se eu acho que essa reimaginação funcionou ou não. Se eu acho que reviver essa franquia aqui pra mim nunca foi lá grandes bostas, foi um acerto porque conseguiram melhorar a parada, ou se a minha conclusão final é de que tinham que ter deixado essa porra morta mesmo. E é exatamente isso que eu pretendo fazer com vocês no vídeo de hoje, meus amigos, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo e esse é mais um episódio do quadro Refuse e eu convido todos vocês pra virem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Seja claro, muito bem-vindo, é sempre uma honra ter a sua presença por aqui. E eu quero fazer um agradecimento especial aos membros do canal que estão me permitindo fazer a minha reforma na minha casa, meus amigos, pra receber a minha filhota Sarinha que está a caminho. Eu já peço pra você, também convido você, na verdade, que não é membro do canal, a conferir os pacotes de membro aí. A gente tem o quadro No Cafofo do Camargo, que eu tô me divertindo muito gravando. A recepção da galera tá sendo muito boa também, um quadro super participativo. Então convido você a conhecer aí, quem sabe você curte, a gente se vê por lá. Mas eu sei que não foi pra nada disso que você clicou aqui, você quer me ver falar de Eu Sei o que vocês fizeram nesse título de merda gigantesco, horroroso, então eu não vou deixar você esperando. Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado conta a história de um grupo de jovens que se juntam, pegam a estrada pra ver os fogos do 4 de julho americano lá, do melhor lugar que a cidade pode oferecer. Eles estão no carro, numa boa, fumando um baratinho, tomando uma biritinha, quando percebem que causaram um acidente numa curva perigosa que causa a morte de um motorista, e aí depois de muita discussão ali entre eles, todos meio que decidem deixar a história quieta e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Porém, um ano se passa e o karma passa a persegui-los. O karma, no caso aqui, é literalmente uma pessoa. E essa pessoa misteriosa começa a caçar um a um dos meliantes, deixando claro que ele sabe o que aconteceu no ano passado e que ele não vai deixar de maneira alguma com que aqueles jovens se esqueçam do ocorrido também. Bom, meus amigos, vamos lá. A minha jornada com esse remake foi, no mínimo, curiosa, pelo menos no início do filme. Porque, tipo, por mais que eu não tivesse nenhuma expectativa sobre a qualidade do filme, não achei que a gente poderia ter aqui uma joia escondida de jeito nenhum. Por outro lado, considerando que eu não acho o original de 97 lá grandes bosta, né, eu tava de coração aberto pra possibilidade muito grande, inclusive, desse filme ser de fato melhor que o original. Mas isso meio que durou até literalmente a primeira cena do filme, cara. E quando eu digo literalmente aqui, agora é no sentido literal. Porque de verdade, na primeira cena do filme, meus amigos, veio uma série de 3 eventos, um na sequência do outro, que deixaram claro pra mim o nível de escrita que eu iria encontrar pelas próximas 2 horas, meu povo. Eu faço questão de contar todas elas pra vocês, lembrando que é só a primeira cena do filme, então pode ficar tranquilo, tá legal? Literalmente as 3 primeiras cenas, mas eu faço questão de contar ela pra vocês aqui na íntegra, pra você entender e tentar sentir um pouquinho do que eu senti. Então vamos lá, a cena número 1 do filme, tá? A gente tem a protagonista no espelho, se olhando no espelho ali, tentando escolher que vestido que ela vai usar, enquanto ela manda esse diálogo aqui, tá? Ah, eu não acredito que eu vou ter que ir na festa de noivado, reencontrar meus amigos da escola que eu não vejo há anos e que eu não gostava de ninguém. Nossa, eu sou tão outsider, nossa, a vida é tão injusta comigo, nossa, eu sou tão perdidinha no mundo, pelo menos eu tenho uma pessoa que eu gosto lá, né? Pelo menos tem uma pessoa com quem eu me importo. Aí depois desse balde de exposição, né, muito mal escrito, a gente tem a cena número 2 do filme, que é a mesma menina segurando um porta-retrato com a foto dela e de uma amiga
amiga e eu juro por Deus que no porta-retrato tá escrito melhores amigas da escola. Caso algum espectador seja uma anta, né, e não tenha conseguido identificar que aquela mina que ela tá falando que é a única que ela se importa é essa da foto. Se o espectador foi muito burro, eles fazem questão de colocar escrito ali, ó, essa aqui é a melhor amiga. Isso é absurdo. Mas não satisfeitos, vem a cena número 3, meus amigos, eu juro por Deus, são 3 na sequência, em que eles passam a mesma informação, cara, de novo, com ela segurando o porta-retrato, mas agora numa tomada focada no rosto dela e com ela dizendo: Ai, pelo menos tem você lá, né, Kirby? Vamos nessa. porra, filme, vai tomar no cu, né, cara? Eu sei lá se o nome da menina é Kirby, não é Kirby, eu chutei o primeiro nome que veio na minha cabeça aqui, mas porra, filme. 3 cenas pra comunicar a mesma coisa, cara. 3 níveis de estupidez diferentes pra comunicar uma mesma parada que, convenhamos, cara, nem é tão importante assim de ser comunicada, porque seria só o filme seguir e nos levar direto pra festa de noivado que a gente já ia entender a relação dela com as pessoas ali, tá ligado? Mas enfim, isso que eu acabei de falar pode parecer pouca coisa, é de fato pouca coisa, porque é só a cena de abertura, mas o que eu tô querendo dizer aqui com esse exemplo é que esse é o nível de escrita que você vai encontrar durante toda a sua experiência com esse filme. Nível de roteiro que parece ter sido escrito pensado num público de, sei lá, cara, uns 8, 9 anos, talvez, pra menos, talvez, de boa, pra menos. Aí você pode pensar, beleza, talvez tenha sido proposital, é um terror mais infantil, é um terror pro público infanto-juvenil, talvez faça sentido eles terem escrito desse jeito, pode ser que foi pensado pra ser assim, mas não, porque a classificação indicativa do filme é pra maiores de 16 anos e tem umas ceninhas mais violentas ali, mas também nem tanto assim, não vai se animando. Mas voltando ao meu ponto, tipo assim, tá errado, cara. Se não é pra aquele público-alvo e tá sendo escrito dessa maneira tão imbecil e tão expositiva a todo momento, já não dá mais pra passar esse pano de que foi escrito pensando num público infanto-juvenil, porque não foi. O que nos leva à conclusão óbvia de que se não foi escrito pra aquele público e foi escrito desse jeito ainda assim, foi escrito errado, cara. Tá muito mal escrito isso aqui. Então, de novo, eu repito, eu tô usando esse começo pra exemplificar o lance todo aí, mas acredite, esse nível de escrita tosca acompanha a gente por toda a duração do filme, inclusive na revelação final de quem é o assassino, que é uma das coisas mais estúpidas que eu já vi na minha vida inteira, gente. Papo reto, cara. Eu não vou dar spoiler ainda, tá? Vou guardar mais pro final do vídeo pra não atrapalhar a experiência de você que ainda vai assistir ao filme. Mas o que eu posso dizer é tipo assim, ó. Existe a revelação, e aí vem um diálogo expositivo, aquele clássico do vilão fazendo monólogo e tal, que é tosco, mas até aí tudo bem. Porque o problema realmente começa quando você para pra pensar naquilo que foi dito pelo vilão, tá ligado? E você vê que não faz o menor sentido, porque o próprio filme apresentou cenas dentro do filme que não permitem que aquela revelação faça sentido, tá ligado? Sem spoilers ainda, tá? Fiquem tranquilos, mas pensa mais ou menos assim. O filme entrega várias cenas diferentes desse assassino, sem a gente saber que ele é o assassino ainda, mas pra tentar livrar ele da nossa mira, da nossa suspeita ali, em sequências que caem completamente por terra quando a revelação do final do filme vem, provando que essas mesmas cenas que a gente assistiu, que a gente viu, não fazem sentido nenhum, não tem porquê elas acontecerem, não tem porquê elas terem existido em primeiro lugar. Então de verdade, gente, eu acho que, na boa, eu nunca vi uma conclusão de filme slasher com revelação de assassino e tal, tão sem sentido quanto essa aqui. Eu já vi outras mais estúpidas, eu já vi outras mais expositivas, eu já vi outras com motivações piores, mas tão sem sentido quando em comparação com o resto do filme, com as cenas anteriores do filme, que quebra completamente a lógica interna do filme, eu acho que nunca na minha vida, cara. Esse aqui ganha a medalha de bosta. Agora, dito tudo isso, o filme felizmente não se leva tão a sério também, né? O que é ótimo, é um acerto ali por parte do time responsável, porque isso facilita muito pra gente não levar também a parada tão a sério e conseguir meio que só se divertir com a bagaça por alguns momentos. Algo que eu particularmente consegui felizmente fazer também, né? E até admito pra vocês que algumas piadas, porra, entraram bem. Foi bem da hora, consegui me divertir, dar umas boas risadas aqui, principalmente com a personagem da loirinha lá, né? Que eu realmente não me lembro o nome dela, mas a maneira com que ela é escrita de uma maneira tão absurda, cara, ela é tão patricinha, tão menininha de Instagram e tão descolada da realidade, que muitas das piadas dela me tiraram boas risadas, cara, e eu torci demais pra ela demorar pra morrer, porque ela era a parte mais divertida do filme pra mim. E se ela morresse cedo, eu acredito que a minha diversão ia cair por terra, então, felizmente, ela não morre tão cedo assim. Agora, tirando ela, o resto do elenco é completamente descartável, bem como os seus personagens, né, que eles interpretam ali, e eu não tenho absolutamente nada pra elogiar dentro desse aspecto. Porém, esse filme, como eu falei no início do vídeo aí, também quer surfar nessa onda de trazer os tais personagens legados, sabe? A galera do clássico pra dar as caras aqui também. E aqui eu acho que os caras mandaram muito mal, bicho, de verdade. Primeiro porque assim, né, meu povo, vamos combinar uma coisa. Quem é Julie na fila do pão, mano? Porra, uma coisa é você trazer a Laurie Strode lá do Halloween, outra coisa é você trazer a Sally lá do Massacre da Serra Elétrica. Pô, quer trazer a mina do Pânico lá, que eu esqueci o nome, a Sidney do Pânico, né? Tive que pesquisar, perdão, tinha esquecido o nome dela. Quer trazer a Sidney do Pânico, tá valendo, tá maravilhoso. Agora, porra, a Julie, mano, quem liga pra Julie, cara? Quem liga pro Fred, bicho? Eu juro pra vocês que na minha sessão, que era a pré-estreia, gente, olha
olha só, era a porra da pré-estreia que só tava lá quem fez questão de pagar o ingresso antecipado pra ver isso aqui no primeiro dia possível. E nem lá rolou comoção na hora que os personagens clássicos aparecem. Pra não falar que não tinha ninguém, tinha um maluco histérico sentado no meu lado que, porra, toda vez que aparecia alguma coisa ali, ele gritava que nem uma gazela no cio, mas tirando ele, nada, absolutamente nada, gente. Era um silêncio constrangedor, porque a direção do filme ainda trata essas aparições aí com o mesmo grau de importância de um Capitão América, pegando o martelo do Thor, tá ligado? Rola aquele momento de silêncio entre uma fala e outra pro público ter tempo de aplaudir, tá ligado? Só que tirando essa cabra que tava gritando histérica do meu lado, ninguém aplaudia, ninguém reagia, porque, eu repito, ninguém liga pra Julie e pro Fred, gente. E mesmo se a gente ignorar esse fato da direção mandar muito mal na apresentação deles, a própria maneira com que eles são inseridos no texto também é muito idiota, cara, porque aqui a gente não tá falando de um assassino tipo Michael Myers ou Leatherface, em que tipo, o mesmo cara voltou pra matar mais gente e aí os sobreviventes vão atrás de quem sobreviveu anos atrás pra, sei lá, aprender alguma coisa, enfim. Nem isso faz sentido aqui, porque não é o mesmo cenário, entendeu? Aquele vilão, aquele cara morreu anos atrás, não é a mesma pessoa. Então aqui é a mesma coisa que você, sei lá, cara, ser perseguido por um motoqueiro bêbado e aí ao invés de você ir na polícia buscar ajuda, você vai atrás de outra pessoa que também foi perseguida por um outro motoqueiro bêbado num outro estado. Tipo, que, cara? Não faz sentido nenhum isso. O que você pode aprender com essa pessoa, mano? O que ela pode te ensinar? E de fato, nada eles ensinam, né? O que a Julie fala pra menina lá é tipo, ou você sai da cidade ou você descobre quem que é pra ir poder contar pra polícia. O que provavelmente deveria ter sido a primeira coisa que ela de fato deveria ter feito, né? Não precisa de um personagem legado pra isso. É aquele mesmo lance que eu comentei no Jurassic World Dominion, de você trazer a galera do clássico pra porra nenhuma, entendeu? Porque trazer os caras do clássico é legal fazer isso. Eu acho da hora, eu acho respeitoso, eu acho maneiro, eu acho da hora com os fãs, inclusive, mas pô, põe eles pra fazer alguma coisa útil, tá ligado? E aqui não é o que acontece, né? Mas pelo menos é um filme também que o original meio que poucas pica, como eu disse, né? Não é um Jurassic Park da vida. E aí na sequência a gente entra pro verdadeiro assassino do filme, que é o montador, gente. De verdade, cara, que serial killer o cara que ficou responsável por isso no filme. Eu vou dar um único exemplo aqui pra vocês, da mesma forma que eu fiz com a cena de abertura, tá? Mas que ele representa o filme como um todo. É uma única cena que eu vou contar pra vocês que simboliza tudo de errado com a montagem desse filme. Tem um momento em que um personagem lá tá brigando com o serial killer e aí ele toma vantagem, ele começa a bater no serial killer pesado, ele tá vencendo a treta. E a última cena dessa sequência aí é ele derrubando o cara no chão. A gente tá com a câmera na primeira pessoa, né, no ponto de vista do serial killer, e ele dando porrada, o mocinho dando porrada, e aí ele cospe em cima do serial killer, cospe na câmera ali, mostrando que ele venceu a treta. Aí a gente pula pra uma outra cena, de um outro ponto de vista, de um outro personagem que não tem nada a ver, e quando volta pra esse personagem, ele tá todo fudido no chão, todo cortado, e o serial killer tá andando atrás dele, meio que prestes a finalizar o cara. E tipo, como assim, filme? O que aconteceu aqui, cara? Tá faltando um pedaço do filme no meio? Vocês não perceberam que não tem uma cena que liga essa cena que vocês deixaram pra cena que vai vir na sequência? Vocês não perceberam que tá faltando um bagulho no meio? E esse tipo de coisa acontece pelo filme inteiro e passa muito uma vibe mais trecheira e mais amadora do que o resto do filme parece querer transmitir, sabe? É terrível, gente. E agora, por fim, eu vou entrar de fato na parte com spoilers, então eu convido você que não se importa a ficar comigo. Agora pra você que vai querer assistir o filme, que não quer a surpresa final arruinada, pula aqui e usa a seleção de capítulo pra chegar na parte de conclusão e nota e a gente já se vê por lá. Agora pra você que ficou, vamos lá, meus amigos. No final do filme é revelado pra nós que o Fred, sobrevivente do primeiro filme, se juntou com uma das meninas novas aqui e os dois estão fazendo a matança juntos. Até aí tudo bem, beleza, é meio idiota a motivação deles, mas já já a gente fala disso, porque o problema é que isso não faz sentido nenhum, porque durante o filme inteiro tem 1 milhão de cenas só desses dois personagens, sem mais ninguém ali no meio, em que eles estão agindo como vítimas, entre si, os dois só conversando. O que não faz sentido nenhum, porque tipo assim, pra que eles estão fingindo? Tá só os dois. Estão fingindo pra quem? Pro público? Eles sabem que eles estão num filme? Isso sem contar a treta final do filme, que eles estão os três num barco, né, os dois assassinos, sendo que a gente não sabe que o Fred é um assassino ainda, a gente só sabe da menina por enquanto, e a última menina sobrevivente, tá? Estão os três num barco ali. E aí o Fred atira na outra amiga dele, na parceira de crime dele ali, pra tentar pagar de mocinho pra sobrevivente, e aí depois que ele mata, que ele atira na menina lá, ele vai atrás da menina protagonista do filme pra tentar matar ela. O que me faz ser obrigado a te perguntar, cara, por quê? Por que você fez isso, cara? Vocês estavam em 2 contra 1. Era só vocês dois se juntarem. Você tava armado, a mina nem arma tinha. Por que você atirou na sua parceira pra depois ir matar a outra mina, cara? Por que você fez isso? Você já ia querer matar ela. Tava querendo livrar a barra pra quem? Pro público? Você sabe que você tá num filme? Parece que sabe. Só pode ser isso. Sem contar o fato de que, olha, eu não sei como um fã da franquia, se é que existe algum, né, vai se sentir ao ver o personagem, que é o sobrevivente do clássico, voltando aqui pra se tornar o vilão do filme com uma motivação tão merda quanto essa que é escrita, que é basicamente o seguinte, né? Nossa, aqueles caras eram amigos tão horríveis pra essa guria aleatória que trabalha limpando copo no meu bar, que eu vou convencer ela a matar todo mundo. Que, cara?
Você tá falando, irmão? Você tá bêbado, velho? Que papo furado é esse, cara? Enfim, desastre total. E, na verdade, já falei demais, né? Já falei muito mais do que esse filme merece mesmo. E acho que, pra conclusão da história aqui, pra gente poder encerrar as coisas, eu acho que é seguro dizer que existe, talvez, algum divertimento pra ser encontrado em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Mas eu acredito que só pra aqueles fãs de terror mesmo, sabe? Só pra quem já ia assistir ao filme de qualquer maneira. Pra vocês, talvez, existe algo que vocês podem encontrar e se divertir e que faça valer o ingresso, né? Eu não me arrependo de ter assistido, porque, de fato, eu não paguei nada. Fui convidado pro evento, mas se eu tivesse botado uma grana ali, cara, se eu tivesse pago o ingresso, parça, acho que eu estaria um pouco puto, sim. Eu gostaria de dizer pra vocês que, com certeza, nós temos um filme melhor que o original, o que eu já disse antes, que eu não acho que não era uma tarefa tão difícil assim, mas eu acho que nós não temos nem isso aqui não, meu povo. É um filme do mesmo nível do original, que não é muita coisa, nenhum dos dois é um bom filme. Talvez se juntassem um pouquinho desse filme com outro pouquinho do original, a gente teria um bom filme, mas não é bem isso que acontece, porque separados, individualmente falando, a gente não tem um bom filme em nenhum dos dois. Então, pelo menos nesse sentido, ele atendeu as minhas expectativas, né? Porque eu já não tava esperando lá grandes merdas e, de fato, eu não recebi grandes merdas. Porque pra mim, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, o remake de 2025, sem dúvida alguma, entra lá no final da sua lista, meu amigo. Você não tem prioridade nenhuma pra assistir esse camarada aqui. E agora, claro, eu quero saber de vocês. Já assistiram? Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado? Puta, título gigante de merda. Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.